Em Gálatas, no capítulo 4, Paulo ele inicia uma pergunta já no meio da carta, e ele diz assim, perguntando aos Gálatas, o que aconteceu, no versículo 15, o que aconteceu com a alegria de vocês? Tenho certeza que, se fosse possível, vocês teriam arrancado os próprios olhos para dá-los a mim. Tornei-me inimigo de vocês por lhes dizer a verdade? Eu quero deixar novamente a questão, essa pergunta quase que retórica de Paulo, porque ele sabia do que ele estava falando, aonde ele diz, o que aconteceu com a alegria de vocês? Essa questão, este que é o nosso primeiro encontro dessa jornada de liberdade, que amanhã, segunda, terça, quarta e quinta, eu quero encontrar com vocês aqui às 20 horas pelo Instagram, é uma pergunta que Paulo faz e que eu gostaria de compartilhar com você da onde que vem essa questão e qual o motivo que ele traz à tona essa questão para aqueles irmãos, questionando eles, para aqueles irmãos gálatas, o que aconteceu com a paz, com o contentamento, com a alegria de vocês e que está sendo substituído por todo tipo de aflição, confusão, depressão, angústias, medos, culpas. Porque não é nenhuma novidade para vocês que acredito que em nenhum momento da história humana nós tivemos tanto acesso a informações de todos os tipos, de todos os lados, livros, cursos, pela internet, presencialmente, um aumento de busca de conhecimento, um aumento profundo de busca de informação, inclusive e sobretudo de espiritualidade, da fé cristã, da fé em Jesus. O Brasil houve nos últimos anos uma explosão gigantesca no sentido dos ambientes da fé evangélica. Aí você, paradoxalmente, se por um lado você vê esse acúmulo de informação, esse acúmulo de conhecimento, esse acúmulo de pessoas aderindo à espiritualidade cristã ou aquilo que elas acreditam ser a fé cristã, paradoxalmente tem aumentado, inclusive nesses ambientes, a depressão, o pânico, transtornos de ansiedade aflitivos, desejos suicidas, as pessoas cada dia mais fragilizadas nas suas emoções, na sua mente. A mente humana parece que quanto mais ela tem crescido em informação, em acúmulo de informação, inclusive nos ambientes da religião, parece que, paradoxalmente, o efeito que isso tem gerado dentro das pessoas é um mundo de turbilhão, de culpa, de revolta, de arrogância, de ansiedade, de pânico. As pessoas estão, e esse período de pandemia deixou isso mais exposto, o quanto nós estamos aflitos, o quanto nós estamos ansiosos, o quanto nós estamos deprimidos. E como nós temos quase que a obrigação estética de mostrar para o mundo uma alegria quase que frenética, a gente sofre muitas vezes dentro da nossa casa e aqueles que convivem conosco, aqueles que nos conhecem de uma maneira um pouco mais íntima, começam a perceber esse momento depressivo, ansioso, agitado mentalmente, emocionalmente. Mas como que isso é possível a gente organizar isso? Se por um lado cresce esse acúmulo de informação, de busca de conhecimento e de espiritualidade e cresce essa aflição angustiosa, essa perda de alegria, de contentamento existencial. E
Esse processo, essa jornada de liberdade que eu quero fazer com vocês é justamente para que, e eu quero que você entenda que apesar de todo o conhecimento teológico que eu posso ter, todo o conhecimento psicoanalítico que eu possa ter, o nosso fundamento, o chão que nós vamos pisar, é apenas e exclusivamente o chão do Evangelho da Graça. Esses serão os fundamentos que nós vamos mergulhar e nos alicerçar, não somente para que a gente venha analisar esse processo em nós, como que isso está acontecendo conosco, mas acima de tudo, como que nós vamos lidar com isso conosco. O que a gente faz uma vez que a gente identifica e sinceramente reconhecemos essas aflições crescendo dentro de nós, esse mundo agitado, que muitas vezes, ao contrário daquilo que nós vendemos para o lado de fora, é um turbilhão aflito, ansioso e depressivo que tem se acumulado dentro de nós. E para a gente iniciar, eu gostaria de entender com vocês, juntamente com Paulo, o que gerou nele essa pergunta que é uma retórica, onde Paulo sabia do que ele estava falando. Porque essa questão que surge no capítulo 4, quando ele diz assim, o que aconteceu com a alegria, o contentamento, a satisfação interior que vocês tinham, que mesmo vendo as aflições que eu passei, a maneira que vocês me receberam, existia isso e está se perdendo. E a pergunta que Paulo faz ali, ele sabia a resposta. Ele queria que aqueles irmãos entendessem o que estava acontecendo. E para você entender o que se passava naquele ambiente e para que você entenda isso nos ambientes do seu coração, Paulo inicia Gálatas lá no capítulo 1 com uma questão e ele fala assim, primeiro ao invés daqueles períodos longos das cartas de Paulo, onde ele coloca grandes introduções, ele já vai direto ao ponto no capítulo 1, ele fala assim, eu me admiro que vocês tão rapidamente têm deixado de lado, abandonado o Evangelho da graça de Cristo para acolherem e abraçarem um outro Evangelho, e que na verdade não é o Evangelho. E depois ele chega no capítulo 3 de maneira extremamente veemente, como um pai que chama a atenção do filho de maneira veemente. Ele fala, ó Gálatas insensatos, quem vos enfeitiçou? Quem enfeitiçou e iludiu vocês, achando que agora vocês estão achando a pólvora? A fórmula secreta que estava escondida, agora vocês estão achando que descobriram e estão abandonando o Evangelho da graça. Estão abandonando a revelação da graça de Cristo e estão se apegando a todo tipo de ensino e achando que esse ensino, e sim, é a verdade que trará vida a vocês. E então, para a gente iniciar o processo, eu quero que você entenda que Paulo ele já denuncia a causa, o motivo que fez com que aqueles irmãos gálatas, que muitas vezes é o motivo que eu e você perdemos mesmo tendo uma espiritualidade, mesmo sendo pessoas de fé, mesmo sendo pessoas que creem em Jesus, mesmo sendo pessoas que já se despertaram para a espiritualidade de Jesus, não como uma religião fechada, não como um dogma moralista, mas para a fé que o Evangelho nos traz. Como que é possível, a semelhança desses irmãos, você, depois dessa iniciação da nova criação, parece que retroceder, se perder no processo de compreensão, de entendimento e ter como resultado que o seu coração, o que antes era um contentamento existencial, o que antes era a alegria de ser em Deus, aquilo vai se diluindo, e o que vai crescendo é a aflição, e o que vai crescendo é a ansiedade, e o que vai crescendo é o pânico, é a depressão.
E Paulo, ele já demonstra logo no início da carta, como todo o decorrer de Gálatas, ele fala: vocês deixaram o evangelho como compreensão e começaram a se alimentar de um ensino falso, de um ensino enganoso, de um ensino que, mesmo sendo, ouça o que eu vou dizer, mesmo sendo um ensino que muitas vezes carregue o nome de Jesus, ele nega a fé da graça de Deus. Ele nega a fé da graça de Deus. E ele diz ali, ele fala: isso não apenas trouxe confusão entre vocês, trouxe intriga entre vocês, mas acima de tudo, isso fez com que a experiência de liberdade que vocês tinham, a experiência de pacificação que o Evangelho produz, fosse ficando vaga, difusa, se perdendo. E esse assunto é tão sério, que Paulo ele chega ao ponto de dizer assim: aquele que entre vocês está propagando esse ensino, que seja anátema, que seja amaldiçoado, porque isso é sério, porque o que estava em jogo ali não era o ego de um apóstolo, o que estava em jogo ali era o desejo pastoral, amoroso de um homem, que fala: olha, eu voltei a ter dores de parto por causa de vocês, porque eu estou vendo que vocês estão se perdendo no entendimento do processo. E lá no capítulo 5 ele fala: meus irmãos, entendam, foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Foi para a experiência da liberdade que o Evangelho os transportou. E algo aconteceu em vocês para que a liberdade, a paz, a alegria da ressurreição crescesse. Ele fala: mas não permitam que se coloque sobre vocês novamente um jugo de escravidão. Permaneçam firmes nessa liberdade. O que ele está querendo dizer ali é que eu e você, mesmo sendo pessoas de Jesus, nascendo de novo, vivendo a experiência da ressurreição, pelo engano, por ensinos mentirosos, por ensinos que muitas vezes carregam o nome de Jesus como placa, por livros, cursos e todo tipo de ensino que estava crescendo ali e que cresce no nosso meio e sempre são marcas de tempos em tempos. Ele fala: esse tipo de ensino que é enganoso faz com que a alegria de vocês se perca. Faz com que o coração livre de vocês tenha uma experiência escravizante, como se vocês nunca tivessem experimentado liberdade nenhuma. Como que na cabeça de vocês falam: meu Deus, eu creio em Jesus. Eu creio em isso tudo, mas dentro de mim eu durmo aflito. O meu coração permanece agitado, escravizado, angustiado, depressivo. E todo tipo de desordem psíquica. E Paulo ele fala um dos motivos, e é isso que eu quero esmiuçar com vocês, um dos motivos que a gente não experimenta essa jornada de liberdade é porque nós fomos enganados e estamos nos expondo ao engano de ensinos errados. No meio de um mar de informação, no meio de um turbilhão de informação que se derrama sobre nós o tempo todo, vem engano. E é interessante que há dois tipos, de maneira objetiva, que esse engano pode entrar e, como diz Paulo, de maneira sutil e ardilosa, nos enganar, nos enfeitiçar, nos ludibriar, achando que você, na sua experiência, você fala: eu achei, eu entendi, agora sim. E Paulo fala: esse engano pode vir de duas maneiras. Um jeito é quando, de maneira escancarada, de maneira bem clara, a fé é negada. Que isso não é o caso da maioria das pessoas que estão assistindo aqui comigo. Que é o caso onde a pessoa nega a fé em Cristo. Tipo, isso não é verdade. A cruz não me perdoou. Ou o sacrifício de Jesus não é para mim. Jesus não me salvou. Jesus não é Deus. Esse tipo de ensino mais escancarado, que nega de maneira objetiva
o Evangelho, a fé em Jesus não é o mais perigoso. Apesar dele existir, apesar de no passado e até em alguns ambientes hoje em dia ele ainda ser propagado, é mais fácil você identificar. Porque você ouve e você fala, não, o que isso está sendo me falado, o que isso está sendo... Nega o Evangelho, está falando que Jesus não me perdoou, está falando que Jesus não me salvou, está falando que Jesus não é Deus, está falando que Deus não me ama. Esse tipo de coisa você ouve, você fala, não, isso não é o caso, isso é mentira. Então é muito mais fácil. Mas o grande perigo é o segundo tipo de engano. Esse que vem muito mascarado, que muitas vezes a gente não percebe que vai penetrando dentro de nós. Que se o primeiro é o ensino que nega a fé em Jesus, o segundo, e que é o perigoso, e que é o que Paulo trata aqui, e é o que acontece muitas vezes conosco, que não é que a gente nega a fé, é que a gente quer acrescentar algo à fé. Aonde Jesus não é suficiente, a graça de Cristo sobre nós não é suficiente para nos dar uma identidade. A graça de Cristo sobre nós eu creio em Jesus, eu creio em tudo, mas eu também preciso disso. Mas eu também preciso fazer tal coisa. E tem assim uma linha um pouco, vamos dizer, mais brega, e que você conhece de longe, principalmente se você já é, vamos dizer assim, figura velha no ambiente religioso, você já identifica aquela pessoa que fala assim, eu creio em Jesus, mas tem que vestir tal tipo de roupa. Eu creio em Jesus, mas não pode beber. Eu creio em Jesus, mas não pode fumar. Eu creio em Jesus, mas não pode ir em certos lugares. Eu creio em Jesus, mas o batismo tem que ser assim. Eu creio em Jesus, mas tem que orar assim. Esse tipo de coisa, é difícil hoje você cair nessa. Você já caiu no passado. Hoje não. Hoje você é mais sofisticado. Você imagina que já amadureceu essa coisa muito religiosa, você já consegue discernir. Mas o grande perigo que tem crescido no nosso meio, e infelizmente pessoas cada dia mais perto de mim, eu falo, meu Deus, como isso me aflige. E é por isso que eu quero falar com vocês hoje, é que a questão que a pessoa não está negando a fé. Esses irmãos gálatas, entenda, eles não estavam falando de salvação. Eles não estavam falando que Jesus não havia os salvado. Eles não estavam falando que Jesus, a cruz, a ressurreição não era para eles. O perigo do ensino é que eles falaram, sim, Jesus me salvou, sim, Jesus é Deus, sim, Jesus me perdoou, mas, para eu ser de Deus mesmo, para eu ser bem-sucedido, para eu ser próspero, eu preciso de mais alguma coisa. Eu preciso, no caso deles, era a circuncisão. Eles tinham que, olha, a fé em Jesus mais a circuncisão. A fé na graça de Deus, eu creio na graça de Deus, mas tem que fazer isso, porque senão você não é de Deus de verdade. Porque senão você não vive de verdade tudo que Deus te chamou para ser e fazer. Então, esse acréscimo, que parece simples, que parece só um pouquinho, que as Escrituras falam só esse pouquinho de fermento, vai impregnando a massa toda e vai roubando de você a alegria e o contentamento essencial que só a graça de Deus gera. E que não é o seu caso, porque você não está com crise de circuncisão, mas se coloca sobre nós hoje um bando de pacote e de curso, e que às vezes não é nem no ambiente religioso, às vezes não é nem nas quatro paredes de uma denominação religiosa, mas principalmente você que assistiu 970 live e 480 curso e leu todo tipo de livro, daí você fala, sim, Jesus é maravilhoso, mas agora eu tenho que levantar cedo. Eu tenho que levantar às 5 da manhã e eu tenho que tomar banho gelado.
e eu tenho que correr 4 quilômetros, e eu tenho que dar 5 gritos de guerra, e eu tenho que falar yes, e eu tenho que pular, e eu não posso retroceder, e eu tenho que declarar, e eu tenho que ter uma atitude positiva, e eu não posso... E aquilo começa a falar assim, não, eu não estou negando a fé em Jesus, você não está me entendendo, é que eu creio em Jesus, mas eu preciso disso, eu preciso daquilo outro, eu preciso de mais um negócio. A graça de Cristo não é suficiente de maneira objetiva e subjetiva para mim. Eu preciso de acréscimos, mesmo que esses acréscimos sejam em nome de Jesus e proclamado nesse mundo de informação de que todo mundo virou mentor, todo mundo virou coach e nada contra. Eu tenho amigos queridos que estudaram e são sérios nisso. Mas de maneira geral, o que tem se falado, se propagado, inclusive nos ambientes de pessoas que professam a espiritualidade cristã, é que sim, eu acredito em Jesus e o que eu estou ensinando para você é em nome de Jesus, mas para você alcançar sucesso, prosperidade, vitória, você tem que fazer isso, você tem que fazer mais isso e você tem que... Esse princípio, essa é a chave, essa é a virada, esse é o código, essa é o não sei o quê, e a pessoa está o tempo todo, e aquilo, sem ela perceber, daqui a pouco a espiritualidade simples do Evangelho, da cruz e da ressurreição, com todas as implicações profundas que a graça de Deus nos propõe, vão se tornando só mais alguma coisa dentro dela. Porque esse negócio de fé e de graça, eu acredito, mas eu também creio nisso. E eu tenho que... E sem perceber, Paulo fala assim, vocês não estão notando que a fé de vocês, que a alegria de vocês está sendo roubada? A liberdade do coração de vocês, existencial, de dormir em paz, de acordar contente em Jesus, na graça de Jesus, na suficiência de Cristo sobre você, já não é um fato, já é algo raso, difuso, porque você está ludibriado no meio de um mundo de informações e que às vezes você não sabe nem de onde veio. E a mulher, ela tem que ter aquele corpo e se vestir aquela marca. E o homem, ele tem que ter aquele carro, vestir aquele terno, ter aquela marca de relógio, morar em tal lugar. Porque se eu não tiver isso, porque se eu não me posicionar assim, porque se eu não chegar e dominar o lugar, se eu não for o líder, se eu não for a cabeça, porque esse negócio, a fé tem que fazer isso, porque eu sou o cara, porque eu sou o máximo. E a pessoa, sem ela notar, aquele contentamento pacificado vai ficando ansioso, vai ficando agitado. E a pessoa ela não nota o quanto ela está angustiada, porque ela está com tanta adrenalina nos princípios, nas regras, naquele monte de coisa que ela tem que fazer. E a graça de Jesus, mais alguma coisa. Porque só a graça, só a bondade de Deus, só o poder do Espírito em mim não é mais suficiente. Eu tenho que ter o código. E é um código quase que especial, porque eu tenho que pagar fortunas por ele. Porque eu tenho que ficar finais de semana exausto fazendo o curso, porque daí eu saio de lá me sentindo o Todo-Poderoso. E eu chego, e tudo isso, daí você fala assim, Douglas, entendi. Eu entendi, mas não é meu caso. Eu não perdi minha alegria, não. Eu tô poderoso. Não, deixa eu te falar. Deixa eu ser sincero com você. Você não está alegre, não, amigo. Você só está empolgado. O seu contentamento no ser não é contentamento. É só uma adrenalina ansiosa. É só um processo psíquico de autossugestão, aflitivo, ansioso, que dentro de você está gerando todo tipo de agitação. E o que você chama de sonho, de propósito, nada mais é do que um processo aflitivo que o seu coração está experimentando, porque você se rodeou e se encharcou de todo tipo de ensino que, entenda, é centrado na sua performance, na sua capacidade, no seu poder de realização,
na sua capacidade de se curar, de declarar, de gritar, de levantar, de correr, de tomar banho e aquilo tudo. E o que você está chamando de alegria, o Evangelho chama isso só de uma ansiedade aflitiva, muitas vezes soberba, muitas vezes cheio de egocentrismo narcisista, achando que tudo e todos têm que trabalhar para o seu sucesso porque você é o cara. E eu quero que você entenda isso, porque a grande aflição de Paulo com aqueles irmãos e a grande revelação que o Evangelho nos dá, e é o que eu quero compartilhar com você nessa jornada de liberdade, o problema não está no dinheiro que você quer ganhar, o problema não está no fato de você querer ter um casamento melhor, de você querer ter filhos, de você querer cuidar da sua saúde física, do seu corpo. O problema não está isso. O problema é o lugar que isso ganhou dentro de você. Porque como que eu identifico esse tipo de ensino? Entre outras coisas, você vai ver primeiro, ele é centrado em você. É no seu sucesso. É na sua prosperidade, é no poder que você tem que desenvolver, é nos princípios que você tem que obedecer, é nos códigos que você tem que entender, aplicar e vencer. Ele é voltado todo em você. Você é o centro. Você diz, e esses ensinos vêm em nome de Jesus. Muitas vezes o cara está se colocando como em nome de Jesus e no meio de um monte de informação tem coisas ali que de maneira geral não são erradas, são realidades psicológicas coerentes. Só que juntamente com aquilo vem 1 milhão de pacotes de enganos, de mentiras, de coisas que você fala, mas dá certo, mas nem tudo que dá certo é certo. Nem tudo que produz resultados produz vida em mim. Nem tudo que me dá grana me pacifica e me gera contentamento interior e satisfação. Por isso que você muitas vezes vê resultados objetivos, mas se você for honesto, você está precisando tomar remédio para dormir. Você não consegue olhar ninguém no olho e conversar em paz, sem que a sua mente vá para a Inglaterra, para o Japão ao mesmo tempo. Porque é tudo centrado em você. E o Evangelho é centrado apenas em Cristo. O Evangelho exalta somente a cruz de Cristo. O sacrifício de Cristo, não o meu sacrifício. A glória de Cristo e não a minha glória. O poder de Cristo em mim, não o meu poder de fazer e realizar. Então, um modo que você consegue discernir e aos poucos entender o tipo de engano que está sutilmente enfeitiçando a sua mente, que Paulo fala aqui, é que você está abraçando algo como se fosse evangelho, mas Paulo fala não é evangelho. Porque não honra e não exalta a graça de Cristo, exalta o seu poder, o seu suor, a sua força, a sua capacidade, a sua performance. E a segunda e mais importante que eu quero que você pense comigo aqui, que a gente consegue identificar, são as implicações desses processos em nós. Que Paulo já começa falando, vocês notaram? Que a alegria liberta na existencialidade de você está se perdendo? Vocês notaram, mas você fala, mas eu tenho resultado, a minha performance melhorou. Meu Deus, eu levanto me sentindo cara. E aquilo que você chama de fruto, de resultado, de prosperidade, mesmo que seja em nome de Jesus, se você for honesto e se você se voltar exclusivamente para a revelação da graça de Deus e da encarnação de Jesus, você vai ver que não tem nada a ver com o caráter de Cristo. Porque o fruto que o Evangelho produz em nós é um fruto de pacificação,
de contentamento, de calma interior, de uma existencialidade pacificada, que você lida, inclusive com os conflitos, de uma posição pacificada. E o que você chama de resultado e estímulo, de fruto, Jesus chama de ganância, de ambição, de avareza. E, no geral, duas coisas acontecem de maneira bem clara dentro de você. Quando você cai nesse engano, nesse 1 milhão de enganos, de informações, de cursos e de métodos e tudo mais. Número 1, ou você se sente inferior e frustrado porque você não está conseguindo dar conta deles. Daí o cara que levanta, que corre, que toma o banho e pula e grita e tem resultado e ganha dinheiro e não sei o quê, você olha para ele, se compara a ele e se sente um fracassado, o problema sou eu, e se sente uma vítima, inferiorizado, aflito, e aquilo vai te angustiando, vai te matando por dentro. Ou se você tem o resultado, se você ganha o dinheiro, se você tem a performance, se você está cumprindo todas as regras, o que gera em você não é contentamento, é soberba, é arrogância. Você olha para aquele que não faz, você olha de cima para baixo. Você olha para aquele que não levanta na hora que você, não toma o banho gelado que você tomou, não correu no horário que você correu, no corpo que você conseguiu, no dinheiro que você ganhou, na performance que você ganhou, e por mais que você tenha um lábios em nome de Jesus, o que tem dentro de você, se você for bem honesto, é que você fala, eu dei conta, ele não. Eu sou superior a ele. Porque é sempre em relação ao outro. Eu falava para uns amigos exatamente sobre esse assunto. Eu falei, note dentro de você o que esse tipo de ensino gera. Porque nunca é assim o meu sucesso, a minha prosperidade, a minha realização. Não, é o meu sucesso em relação ao sucesso do outro. É a minha realização em relação à comparação com o outro. Porque eu só me sinto bem-sucedido porque se eu ganhei 1 milhão, se eu souber que o outro ganhou 700 mil. Porque se eu souber que o outro ganhou 2 e eu ganhei 1, o meu 1 milhão já ficou chato. Se eu souber que eu perdi 10 quilos e o meu vizinho perdeu 20, os meus 10 quilos virou em nada. Se eu souber que eu levantei às 5h30 da manhã e tomei um banho gelado, mas o meu vizinho levantou às 4 e tomou um banho de pedra de gelo, eu falo, não, eu tenho que fazer mais. Porque é sempre em comparação ao outro. Meu amigo, ouça o que eu vou te falar, o Evangelho não estimula a minha comparação com ninguém. O Evangelho não estimula nem a inferioridade, eu me sentir pior do que o outro, muito menos a superioridade, eu me sentir melhor do que o outro. E esse tipo de ensino que tem crescido, inclusive nos ambientes da fé cristã, é um ensino que não estimula você ao amor, à misericórdia, ao contentamento, à satisfação, ao olhar para o pão com ovo, com a gratidão de quem sabe que é alvo da graça de Deus. Mas o que estimula é a inveja. O que estimula é a soberba, é a vaidade. O que estimula é a cobiça, eu tenho que ter. O que estimula é a soberba da vida, eu tenho que ter e eu tenho que mostrar que eu tenho. Meu amigo, o Evangelho chama isso, é só você ler lá em 1 João, chama de mundo. Porque mundo não é a roupa que você veste, a bebida que você toma, o lugar que você frequenta. Mundo é tudo aquilo que deteriora a minha humanidade, que me desconfigura como um ser humano criado à imagem de Deus, que me afasta da semelhança de Cristo, porque só me faz um ser cheio de cobiça, cheio de ambição. E de o que você chama de alegria é só uma ambição ansiosa que te move. E Paulo fala, pelo amor de Deus, quem enfeitiçou vocês? Quem enganou vocês?
Não, e é o grande perigo, porque o ensino que nega a fé em Jesus é muito fácil você identificar. O perigo é a fé que não nega a fé em Jesus, que diz sim, Jesus é Deus, Jesus morreu e ressuscitou para você, a graça de Deus é verdadeira, mas você precisa também disso. Você precisa desses códigos, desses princípios, desses cursos. Você precisa estar nesse lugar. E tudo a isso, e Paulo fala, entenda. Isso vai escravizando você, por mais que você aparentemente esteja ganhando dinheiro, tendo resultados performáticos, mas a alegria de vocês, a alegria que é só produzido por esse contentamento essencial do Espírito Santo em nós, vai se perdendo dentro de nós. Mas como que eu lido então com isso? Como que eu trato com essa questão? Primeiro, a gente tem que começar sendo honesto. Honesto com os processos que estão acontecendo dentro de nós. Reconhecer que os frutos equivocados que eu tenho chamado de prosperidade e que o Evangelho denuncia como um mundo de ansiedade, um mundo de ambição, um mundo de avareza, um mundo de cobiça, um mundo de soberba, um mundo de auto-vitimização quando eu não consigo aqueles resultados. E eu tenho que ser honesto e olhar para mim à luz da revelação, da encarnação de Jesus e falar: o meu chamado é ser de Deus, discípulo de Jesus, não discípulo desse mundo mentiroso, ilusório e que só me adoece. E não somente eu tenho que ser honesto, admitir esses processos em mim, mas eu tenho, Paulo fala assim, voltem para a essência do Evangelho, onde Cristo redimiu vocês, onde o Evangelho é suficiente para vocês. Voltem, e Paulo conclui, eu queria concluir lendo com vocês, olha o que Paulo diz lá em Gálatas, no capítulo 6 mesmo, ele diz assim a partir do versículo 14, quanto a mim, que eu jamais me glorie, que eu jamais me sinto cara em nada que eu faça, no poder que eu tenha, na hora que eu levante, no dinheiro que eu conquistei, nos filhos que eu tenho, no peso que eu consegui, no meu carro, que eu não me glorie em nada. Silêncio, que eu não me glorie em nada, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio do qual o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. De nada vale ser circuncidado. O que Paulo está falando aqui, olha, de nada. Esse monte de plus que vocês estão querendo acrescentar a Cristo, ele fala silêncio, de nada vale isso. De nada vale circuncisão, corrida, corpo, dinheiro, horário, e de nada, meu amigo. O que importa é ser uma nova criação. Paz e misericórdia estejam sobre todos os que andam sobre essa verdade e também sobre o Israel de Deus. Sem mais, Paulo conclui, que ninguém me perturbe, pois eu trago no meu corpo as marcas de Jesus. O que Paulo está falando ali, olha, chega de se gloriar no teu poder, na tua disciplina, nos teus princípios, nas tuas regras. Chega dessa glória humana, ilusória, mentirosa e mundana. Não é só porque você canta para Jesus no meio do processo e tem um louvor no início e no fim do ensino que ele se tornou verdadeiro. O nome semântico Jesus não valida a mentira que nega o evangelho da graça. Paulo fala assim, você quer entender? Você quer que o processo seja interrompido? Está na hora de você parar de se gloriar em coisas desse mundo. Que a sua glória seja uma coisa só, a cruz de Cristo. Por meio de quem você morreu, por meio de quem você ressuscitou, por meio de quem você está sentado nos lugares celestiais em Cristo, por meio de quem você recebeu uma identidade como filho de Deus, por meio de quem você foi perdoado, suas maldições foram quebradas, você foi transportado para o reino da graça de Deus, habitado pelo poder do Espírito Santo, e você não confia nem mesmo na sua teologia e na sua fé. Você não confia nem na sua fé, você confia e se gloria unicamente na graça de Jesus Cristo,
no Cristo crucificado e ressurreto. É para Ele que é a glória. É para Ele que você se volta. Jesus, a graça de Cristo e nada mais. A graça de Cristo e nada mais. E Paulo conclui falando, e silêncio, que ninguém me perturbe mais, porque eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Eu trago dentro de mim a certeza como um poder existencial que me levanta todos os dias. Meus queridos, o que eu falei com vocês aqui é só o primeiro passo desse processo de jornada de liberdade. Para que você guarde dentro de você que nós vivemos num sistema caído, corrompido e que muitas vezes, inclusive em nome de uma espiritualidade cristã, propaga ensinos enganosos e que vão nos enfeitiçando, nos enganando, e todo mundo que está aqui, que vai assistir depois, está sujeito a absorver. Paulo, em Gálatas, teve que repreender Pedro, o grande apóstolo Pedro estava caindo nessa. Que você e eu nos voltemos apenas e nos gloriemos apenas na cruz de Cristo, na graça de Jesus e sem mais, para que o nosso coração, para que a nossa alegria seja tomada desse contentamento no ser, de que você se alegra em unicamente ser e estar em Cristo, aonde os resultados são apenas resultados relativos, mas nisto você não se gloria mais. Que isso seja guardado dentro de você. E amanhã, nesse mesmo horário, às 20 horas, eu espero vocês para a gente dar mais um passo nessa jornada de liberdade, para que a experiência do Evangelho, a graça de Cristo, altere e mexa em todos os nossos processos depressivos, aonde a nossa alegria tem sido roubada, aonde o nosso pânico tem se estabelecido. E um dos motivos, que é o que nós vimos hoje, acontece quando nós somos ludibriados, enganados por ensinos que se dizem ser do Evangelho, se dizem carregar o nome de Jesus, mas são enganos e que glorificam o homem, que glorificam o poder humano, que não negam a fé em Cristo, mas acrescentam algo à graça de Deus. É graça de Cristo e nada mais. Que Deus nos ajude, nos abençoe, nos abra o nosso entendimento, para que venhamos nos gloriar somente na graça de Cristo. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra, pelo Teu Evangelho. Eu oro por cada irmão que está assistindo agora, que assistirá depois, para que a revelação da Tua graça venha explodir no nosso peito, que nós venhamos admitir esses processos e entender esses processos, muitas vezes enganosos, que têm nos ludibriado, nos enfeitiçado por carregar, só porque diz ser em nome de Jesus, mas que só nos estimula a vaidade, a ambição, a soberba, a complexos de inferioridade ou de superioridade, mas que roubam a nossa alegria, que roubam essa experiência existencial de liberdade para a qual nós vivemos, pela qual Cristo morreu e ressuscitou, que nós venhamos viver de maneira real e existencialmente profunda a liberdade dos filhos de Deus, em nome de Jesus. Deus abençoe você, querido. Um beijo carinhoso e amanhã, às 20 horas, nós daremos mais um passo nessa jornada de liberdade. Participe conosco aqui e convide outras pessoas para estarem conosco. Obrigado quem ficou no processo e vai ficar salvo aqui no Instagram essa live. Então, se você encaminhe para outras pessoas, para que isso seja propagado, a graça de Deus seja proclamada por todo mundo. Deus te abençoe.